Hoje a gente resolveu chamar o Bruno, que ele é professor de história também, ele trabalha comigo no colégio, e ele vai falar um pouquinho sobre direitos humanos, cidadania na adolescência, né? E bem-vindo, Bruno. Quer conversar um pouquinho? Obrigado, Brunas. Obrigado, Amanda. Obrigado, Maurício. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite de estar aqui nesse domingo conversando com vocês, conversando um pouco sobre esse tema que é muito importante para a gente. Pandemia em tempos em que as coisas, né, não estão no lugar. Então, a gente sempre tem que ter um referencial sempre, né, para toda ação que a gente vai fazer. E a ação básica, né, que o Estado tem com relação aos seus cidadãos, elas estão pautadas sobretudo na Constituição Federal, né, que é a lei que rege o Brasil. Então, tudo que é permitido, tudo que é proibido de fazer aqui no Brasil, isso está inserido dentro da Constituição Federal. E tem alguns marcos, né, legais que marcam essa Constituição Federal. E um dos documentos que serviu de base para a Constituição do Brasil, né, para as leis que estão aqui no Brasil, foi justamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, quando a gente fala, né, em direitos, a gente está falando diretamente em cidadania, em tudo aquilo que é permitido e tudo aquilo que o Estado deve oferecer ao seu cidadão. Se por um lado todo brasileiro paga impostos, todo brasileiro, né, tem uma parte da sua renda retirada para pagar esses impostos, por outro lado o Estado brasileiro que recolhe esses impostos, ele tem a obrigação de oferecer para todos os seus cidadãos uma série de direitos e uma série de serviços básicos. E uma parte desses direitos, desses serviços básicos, né, estão descritos aqui a partir da Declaração dos Direitos Humanos, que foi promulgada no dia 10 de dezembro de 1948, né, portanto já tem mais de 60 anos, pela Organização das Nações Unidas, né, a ONU, que foi uma entidade formada depois da Segunda Guerra Mundial. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma série de violências e uma série de destruições que foram feitas. A principal delas foi o Holocausto, que foi a morte, né, de pelo menos 6 milhões de judeus, mais outros grupos sociais nos campos de concentração, feita pelos nazistas. Depois disso, os países, né, se reuniram e decidiram, né, que para que isso nunca mais acontecesse, era necessário estabelecer o que era direito básico de todos os cidadãos, né? Então, esses direitos humanos, eles estão inseridos em 3 grandes grupos, né? Direitos individuais, direitos políticos e direitos sociais. E justamente a adolescência é o momento em que essas pessoas estão entrando nessa cidadania. Vale lembrar que o Brasil é um dos países que tem o direito de voto mais precoce. O Brasil, com 16 anos, as pessoas já podem votar, não é obrigatório, né? O voto é obrigatório no Brasil a partir dos 18 anos, mas a partir dos 16 todos podem votar, e é muito interessante justamente isso, né? Poucos exercem esse direito. Então, se você pegar o número de adolescentes de 16 a 18 anos que tiram o título de eleitor, que comparecem às urnas e participam desse processo democrático, ele ainda é pequeno, isso precisa aumentar muito. Vamos tentar explicar então nesse comecinho o que são esses direitos humanos, né? O que é esse conceito de direitos humanos. Então ele é muito antigo e tem sido desenvolvido, né, durante a história. Esses direitos, por exemplo, sociais, políticos, individuais, eles são chamados, né, de direitos naturais do ser humano. A humanidade reconhece isso, né, como todo direito e todo ser humano tem, né, porque são direitos humanos. E vários códigos ao longo da história já tentavam estabelecer esses marcos, né, do que é proibido, do que é permitido, do que a população pode fazer ou não. Aí você tem marcos religiosos, marcos literários e marcos filosóficos, né? Então, todos esses 3 marcos juntos, né, marcos literários, filosóficos e religiosos, que estabeleceram a Declaração dos Direitos Humanos. Ela tem que ser muito ampla, porque a maioria dos países, né, do mundo assina essa declaração, e países com religiões diferentes, com cultura diferente, regimes políticos diferentes, né, monarquias, repúblicas, etc. Então, por exemplo, um dos princípios mais antigos que nós temos na nossa tradição é, por exemplo, os 10 mandamentos, que está lá na Bíblia Sagrada, que é um marco religioso, né, que estabelecia o que se poderia fazer e o que não se poderia fazer. E justamente nos 10 mandamentos, que nós temos o quê? Por exemplo, o direito à vida, o direito à honra, né, a ideia da fraternidade, a ideia, né, de você honrar seu pai, honrar sua mãe, de que você não pode tirar nada do outro, de que você não pode atentar contra a vida do outro,
mundo. Então, essas sociedades antigas, né, já tinham códigos que estabeleciam isso. E um dos mais antigos que nós temos hoje não é mais um marco legal, mas ainda é um marco moral, né, muito sério, e que as pessoas que são cristãs, ou mesmo aquelas que não são cristãs, né, reconhecem a importância desses 10 mandamentos, né, ao longo da história, né, como um norte do que as pessoas devem ou não devem seguir, né? Estabelecido lá que ninguém deve matar, ninguém deve roubar, ninguém deve ser ruim com o próximo, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E pensando, né, nessa Declaração dos Direitos Humanos, que foi assinada em 1948, ela tem um preâmbulo e depois ela tem 30 artigos, né, onde estão definidos aí uma série de direitos, que nós vamos falar de alguns deles, né, direito à vida, direito ao voto, direito à participação política, direito à escola, direito à saúde, direito ao lazer, direito ao trabalho, direito ao amparo na velhice. Então, tudo isso está posto na Declaração dos Direitos Humanos, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então esse é o objetivo principal dessa declaração, né? A liberdade, a justiça e a paz no mundo, e claro, dentro de cada país também. Então aí ele vai justamente, né, depois disso, ressaltar o que veio antes, né, que era justamente o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem, que resultaram, né, em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade. Isso aí é o exemplo que ele está citando da guerra. Então a guerra, né, ela desrespeitou toda a vida das pessoas. A gente teve mais de 40 a 50 milhões de pessoas que foram mortas nesse processo de Segunda Guerra Mundial. Foi o maior genocídio, né, da história em termos numéricos, né? Nunca se morreu tanta gente em tão pouco tempo causados por guerra quanto na Segunda Guerra Mundial. Então o objetivo da humanidade sempre, né, depois de uma grande tragédia, é pensar para frente, né, e pensar, né, em como nós vamos construir o novo a partir disso. Por exemplo, a gente está vivendo um período de pandemia. Então a gente está vivendo uma situação muito ruim, mas, por exemplo, depois disso podem surgir muitas outras coisas boas. A vacina, por exemplo, cada vez mais os grupos estão tentando desenvolver vacinas. Esses respiradores, né, que foram comprados vão ficar nos hospitais, então isso vai ser um legado importante. Pode ser que daqui a algum tempo as filas para exames diminuam por conta dos novos equipamentos, então pode ser que disso resulte depois um sistema de saúde público mais eficiente, que os grupos políticos pensem mais justamente em como, né, as pessoas precisam ter acesso cada vez mais rápido à saúde. Então tudo isso que está norteando, né, essa Declaração dos Direitos Humanos. E justamente aqui nessa declaração anterior que se valeu disso, a gente tem aqui a proposta, né, para que todos os Estados membros assinem essa Constituição, e assim foi assinado por centenas e centenas de países. Outro marco muito importante que nós temos aqui no Brasil, além da Constituição, e que protege especificamente os adolescentes, porque vem dessa preocupação, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É muito importante, por quê? Porque pela primeira vez ele considera que as crianças de 0, né, a 17 anos são pessoas, então elas são cidadãs também. Quando você nasce, você tem o seu registro de nascimento e você já é considerado um cidadão. Antes, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente, ela era meio como se fosse propriedade dos pais, né, ou da família em que ela estava inserido, né. Os pais tinham muito mais direitos sobre a vida dessa criança, desse adolescente, do que depois do Estatuto. Então ele considera isso aí, que elas são pessoas, primeira coisa, pessoas pensantes que têm direitos, têm deveres e etc. Então quais são os deveres e os direitos, né, dessa criança e desse adolescente no Brasil? O principal dever da criança e do adolescente é o quê? Frequentar a escola. Então frequentar a escola é algo obrigatório no Brasil. Então toda criança e adolescente, né, tem que estar o quê? Até os 14 anos de idade, ela tem que estar matriculado na escola. Isso é obrigatório. E alguns estados estabelecem isso, né, até os 17 anos com o ensino médio. Então, no Brasil inteiro é obrigatório o ensino fundamental
fundamental, né, isso ninguém pode sair, e alguns estados também colocam a obrigatoriedade do ensino médio e ofertam gratuitamente esse ensino médio, obviamente, qual é o seu principal dever? Frequentar a escola. Né, isso é um dever básico, né, para a construção dessa cidadania. E quais são os direitos que o Estado coloca, né, que são direitos fundamentais que toda criança, todo adolescente tem? O direito à educação, né, isso que eu falei para vocês também é um dever, então é uma via de mão dupla, ele é um dever e é um direito, ao lazer, à dignidade, à saúde, à convivência familiar, à convivência comunitária, e que fala, e aos objetos pessoais, ninguém pode tirar dentro do... E que justamente, né, as crianças de 0 a 17 anos, elas estão sujeitas a essa lei e não às leis do Brasil, né? Então, as leis da Constituição, sobretudo do Código Criminal. Então, dos 0 a 17 anos que não é a chamada, né, minoridade penal, né? Então, um jovem, um adolescente, né, comete alguma violação, né, isso vai ter um potencial muito menor, porque ele tá em formação, do que se alguém com 18 anos ou mais comete alguma coisa, porque justamente, né, a nossa justiça, ela pensa, né, nesse primeiro momento, então mais do que uma punição, vai reinserir esse jovem dentro da sociedade, né, para que ele não mais cometa qualquer tipo de delitos e etc. Então a gente vai pensar, né, justamente num país tão desigual quanto o Brasil, uma cidade tão desigual como São Paulo e a região metropolitana de São Paulo, como que se dá de fato essa construção desses direitos humanos, a construção, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, como que isso ocorre e como que, apesar de tudo isso ser muito bonito e de que está tudo no corpo da lei, a gente sabe que nas relações pessoais e nas relações do Estado com seus indivíduos, esses direitos não são cumpridos, sobretudo com relação às pessoas mais pobres, né, que estão numa situação já de mais vulnerabilidade. Então, quanto mais pobre a pessoa é, mais ela depende dessa ação do Estado para a sua sobrevivência. E justamente as pessoas que mais dependem dessa ação do Estado, muitas vezes são as pessoas que mais sofrem, né, com essa ação. A ação desses direitos que estão na lei.